Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio de Elisa e Gabi! hoje estamos aqui depois de um primeiro episódio onde falamos sobre a difícil arte de orquestrar a vida e os desafios de fazer várias coisas ao mesmo tempo e ser mães, empresárias, cuidar da casa. Surgiu um tema muito importante na nossa última discussão, que foi pedido aí por muitos de vocês, que é falarmos sobre mudanças de cidade, mudanças de país. E hoje a gente vai falar sobre esse tópico. Será que é fácil? Quais são os desafios? Será que essa é a resposta para tudo? Vamos lá começar esse episódio com muita energia, com muita coisa boa. E vamos lá, será que a nossa resposta para nossas angústias está na mudança de CEP? É o caminho para resolver muitas das inquietudes de orquestrar a vida, como falamos no episódio 1, Gabi? O que você acha? O que te motivou? Conta pra gente o que te motivou a sair de São Paulo, grande capital mundial, né? Para vir para o interior, Campinas, no caso. Conta pra gente um pouquinho, Gabi. Ai, querida, primeiro queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui de novo com você, minha parceira maravilhosa. Queria agradecer nossa audiência maravilhosa, porque o primeiro episódio foi tão legal, né? A gente recebeu um feedback super bacana. A gente está fazendo isso por vocês, né? Que estão disponibilizando aí um tempo para estar com a gente. A gente espera ajudar muito hoje pessoas que estão considerando sair da capital. Enfim, então vindo agora para o meu caso, não sei se a mudança, né, está no CEP, se isso realmente é o que faz, né, a gente melhorar, a gente se desenvolver. Mas no meu caso, volto à pandemia. A pandemia foi um caos, né, foi um momento de muita reflexão, mas um momento muito bom. Eu tinha uma vida frenética, né, eu vivia muito fora de casa, e pela primeira vez eu me vi em casa com as crianças, fazendo as coisas mais básicas, que eu nunca tinha feito. Então preparar uma receita, convidar as crianças para ir para a cozinha, jogar com as crianças, dançar, brincar, isso foi tão gostoso. E eu parei para pensar: "Putz, que tempo de qualidade gostoso". E a gente morava em São Paulo, num apartamento, todas as áreas internas, né, assim, compartilhadas estavam fechadas, então não tinha parquinho, não tinha piscina, não tinha quadra, e eu me vi naquele apartamento, Prisão! enclausurada, e eu falei: "Espera aí, será que é isso que eu quero?". E aí conversando com o meu marido, a gente falou: "Putz, e se fôssemos para uma cidade que nos trouxesse uma segurança maior, uma cidade que a gente pudesse morar num condomínio, dar mais liberdade para as crianças". E acho que esse foi o estopim que a gente falou: "Vamos fazer?". E a gente primeiro pensou assim: tem que ser uma cidade próxima a São Paulo, porque a nossa vida profissional está em São Paulo. Eu passei a trabalhar 100% remoto, o meu marido não, ele trabalhava num banco, ele tinha que ir presencialmente todos os dias. Mas ele falou: "Eu topo ir e vir", então precisava ser uma cidade de perto. Um segundo quesito que foi muito importante era a escola, quer dizer, a gente precisava garantir uma boa educação para os nossos filhos, isso sempre foi um cuidado muito grande. E, enfim, a gente foi ticando as nossas necessidades e a gente falou: "Acho que temos aí uma boa opção, que foi Campinas". Então acho que esse foi o meu motivo. E o Olha, seu, querida? olha só, o meu motivo ele vai começar. A gente estava morando fora do país na época, a gente já tinha morado em São Paulo. A gente vai falar no próximo episódio sobre a parte internacional, hein? Então aguardem. É. Aguardem, a parte internacional vem depois. Mas a parte de São Paulo, interior, para nós, a gente estava morando fora do país, a gente já tinha morado em São Paulo, já tinha morado em outras cidades do Brasil, Uhum. e foi uma decisão para a gente que foi a primeira mudança que a gente fez com o nosso filho já pequeno junto com a gente, porque a gente foi para fora do país com ele muito pequeno, ele já tinha 3 anos quando a gente decidiu voltar ao Brasil, e a gente começou a analisar essa situação. Qual é a vida? A pergunta foi: "Qual é a vida que eu gostaria de ter?".
quais são as coisas que eu quero proporcionar à família? Então, as perguntas aí, né, Gabi, acho que já fica para o pessoal, elas são muito, muito similares, né? O que a gente quer proporcionar para a nossa família? Que tipo de estilo de vida que eu quero ter? E ao fazer essas perguntas, a gente chegou à conclusão que a gente não queria mais estar inserido na rotina de São Paulo. E por que isso? Primeiro, porque a gente tinha uma questão de mobilidade em São Paulo, que mesmo lugares próximos tomavam muito tempo da gente. Então, a gente começou a fazer assim, poxa, eu posso ter uma vida com menos de 30 minutos de deslocamento para certas, né, do meu trabalho para a escola, da escola para minha casa, e a gente começou a fazer literalmente contas de trajeto, gente. O tempo que a gente perde, né, em trajeto foi algo muito importante para a gente considerar. Porque a gente falou, a gente não quer mais isso. A gente não quer. Hoje eu faço muitas coisas ao longo do meu dia, que a gente falou tanto de produtividade no episódio número 1, né? De fazer várias coisas, de dar conta. Mas eu não conseguiria dar conta de várias coisas que eu dou conta hoje se eu não estivesse num contexto mais fácil de deslocamento. Então, esse foi um dos temas. E o segundo tema, sem dúvida, é garantir que a gente possa ficar perto de um grande centro, que possa proporcionar a questão de trabalho, de locomoção, de visitar familiares, no nosso caso, que ficam em outras cidades. Então, foram sempre fatores pensando em mobilidade e em questão de qualidade de vida. Gente, o céu! Vamos falar da importância do céu. Isso tem muito a ver com o nosso humor, com a nossa... a gente, às vezes, menospreza o impacto do céu azul, do clima. E eu acho que é um tema importante. A gente queria um lugar que proporcionasse um clima gostoso, porque isso impactava no nosso humor quando a gente estava fora do país. Então, fatores que aparecem ser tão simples, mas que no dia a dia eles vão sendo aquelas gotinhas que vão, às vezes, gerando e levando para um lugar de depressão, que a gente falou no primeiro episódio, sem a gente perceber. Então, assim, que coisas que você percebe hoje aqui em Campinas ou no interior, enfim, que você não tinha antes na sua vida em São Paulo, Gabi? Gente, foi muito curioso, porque quando eu mudei para Campinas, eu pensei em tudo isso também, a questão do deslocamento, a questão da qualidade de vida, a questão da segurança. Achei também que fosse ser uma cidade mais barata, que depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, que fizeram essa pergunta, quer dizer, vale a pena também financeiramente? Mas quando eu mudei, não foram só glórias, né, acho que é importante a gente levantar isso também, né. Houve uma fase do luto, quer dizer, eu estava deixando muita coisa por trás, morava em São Paulo há muitos anos, minha rede de apoio estava lá, as amizades que eu construí, né. E São Paulo é uma cidade muito gostosa, é uma cidade que proporciona muitas coisas, né. Então, desde a gastronomia, a agenda cultural, os shoppings, enfim, né, tem todo um lazer muito bacana. Então, num primeiro momento, quando eu mudei para Campinas, eu falei: "Meu Deus, será que isso vai bastar?", né. Eu era rodinha no pé, eu estava sempre em movimento, e de repente, então esse foi a primeira coisa que eu percebi, é uma cidade mais calma, né. É uma cidade que as pessoas saem menos à noite para jantar, né, assim, grupos de amigos. É uma cidade que as pessoas se reúnem muito um na casa do outro, são churrascos de final de semana, né. E é muito curioso como acho que durante uns 3, 4 meses aqui em Campinas, ninguém me perguntou o que eu fazia profissionalmente. Parece que em São Paulo, você é muito mais reconhecido pela sua carreira profissional do que pela sua vida pessoal, né. Em São Paulo, você conhece uma pessoa, a primeira pergunta que essa pessoa te faz é: "E aí, o que que você faz? Onde você trabalha? Onde você trabalha?". E eu achava tão curioso isso, que aqui não me perguntavam. Eram: "E aí, que bacana, da onde você veio, enfim, onde você morou, você tem filhos, né, onde seus filhos estudam, o que que você gosta de fazer, para onde você já viajou?". Então eu achei isso tão curioso, e é um reflexo da vida que a gente tem, quer dizer, hoje eu percebo em Campinas que a minha vida, ela não se resume à minha vida profissional. Hoje eu tenho
uma vida pessoal muito ativa, assim. Isso da qualidade de vida, de fato, é algo é um divisor de águas para mim, eu acho. Então a questão de eu me envolver com a equitação, algo completamente novo que eu jamais imaginava fazer em São Paulo. Você falou do deslocamento, né, a gente mora num condomínio que eu tô a 3 minutos de um shopping, que eu tenho supermercado, que eu tenho academia, enfim, restaurantes, onde eu faço compras. Então hoje, em 3 minutos, eu chego na academia. Em 3 minutos, eu encontro amigas para almoçar num dia de semana, né, Vamos com almoçar agora, agenda né? exato. Quantas vezes nós 2, 11h30, "E aí, vamos almoçar meio-dia?". Então, quer dizer, a gente não precisa também se planejar com grande antecedência, porque tudo é muito mais prático, né. Então, eu acho que isso para mim foi muito importante, mas óbvio que tem esse luto, que tem você também compreender que por mais que seja uma cidade apenas a 1 hora de São Paulo, é uma cultura completamente diferente, né, as pessoas são muito diferentes. Então São Paulo é uma cidade cosmopolita, tem pessoas do mundo inteiro, né, então acho que no geral as pessoas têm uma cabeça muito aberta, né, têm experiências diversas, né. Uhum. E as pessoas são bastante receptivas, né, são empáticas. Aqui, num primeiro momento, existem os grupos e você precisa trabalhar aí, né, você precisa se vender para você conseguir entrar nesses grupos, então isso é um desafio também, né. Nossa, é um desafio enorme esse, né. Eu acho que eu vou pegar esse gancho aqui da Gabi, de 2 temas importantes que ela falou, né. A parte da cultura, então quando a gente muda, o que que impacta na nossa vida a gente vivenciar culturas diferentes, e essa parte de qual é o posicionamento pessoal que eu preciso ter perante essa mudança, né. Acho que são 2 tópicos aí que dá para a gente destrinchar um pouquinho. Então a parte cultural, a gente não, menosprezar esse impacto num processo de mudança. Porque quando a gente muda, a gente se Uhum, depara com uma cultura, diferente daquela que a gente veio, seja, né, eu já mudei de Curitiba para Recife, eu já mudei de Recife para interior, Bauru, a gente está falando agora de São Paulo, para Campinas, independente da cidade ali que a gente esteja se uhum, movimentando, não menosprezar o impacto cultural que vai ter para a gente, porque a gente está mudando, a gente está é a gente que está mudando. Então as pessoas estão lá naquela cidade, elas estão daquela maneira, elas vivem daquela maneira. E como é que a gente se posiciona? Porque se a gente chegar com a mesma mentalidade, da cultura anterior, a gente vai sofrer, vai começar a doer muito a mudança. E a mudança dói, ela já dói naturalmente. Então, quando a gente muda, dói. Então, acho que a gente tem que entender isso. É o que a gente vai fazer com esse processo de dor, né? uhum, Porque vai doer que você vai falar: "Meu Deus, é muito diferente. Ah, eu quero o restaurante de São Paulo". Aí você começa a voltar, né? "Ah, eu quero os restaurantes. Ah, eu quero, a vida noturna. Ah, eu quero", e aí você começa a olhar só para o que você perdeu, porque uhum, sim, gente, vai perder. Não tem como a gente fazer uma mudança sem você deixar para trás muitas das coisas que a gente tinha. Então aceitar a perda, aceitar que ela é uma parte natural do processo de mudança. A gente vai perder certas coisas, mas a gente se trabalhar e ficar aberto ao novo, uhum, aberto a explorar, a falar: "Nossa, que bacana, isso aqui eu posso fazer uma equitação. Olha isso, é uma coisa assim impensada antes. uhum. Nossa, eu posso chegar em 5 minutos em certos lugares". E aí você começa a olhar para o que você está ganhando dentro do processo da mudança, e não para tudo aquilo que você está deixando para trás. Porque se a Sim. gente fica nesse lugar, a gente começa a ficar arrependido, aí a mudança parece que não faz mais sentido, e a gente fica num estado emocional, ruim, né, da Uhum, perda, da perda, da perda. E o que eu estou ganhando? uhum. Por que que eu escolhi? A gente volta para a escolha, Exato, para o para o propósito, né, propósito. Gabi? Acho que sempre lembrar, né, por que fizemos esse movimento? Qual foi o nosso objetivo? Porque isso que você falou é muito verdade. No primeiro momento, você fala: "Putz", primeiro assim, Uber, né, tava eu lá no condomínio,
Estava sem carro, precisava, né, isso já em Campinas, assim, acho que na primeira semana da minha mudança, e aí fui pedir um Uber, e o Uber não chegava, e eu falava: "Meu Deus do Como? céu". Como isso? Não, e o Rap10, que em 10 minutos as coisas chegavam na minha casa, e aqui o Rap10 é Rap 24 horas, né. Então no começo, Sim. te dá uma certa frustração, né, mas aí você fala: "Espera por que fiz essa mudança?". E o planejar também a mudança é muito importante, né, a gente respeitar cada uma das fases. Quando eu planejei essa mudança, eu envolvi as minhas crianças, né, então conversei muito com eles, falei, né, com eles: "Olha, mamãe e papai estão pensando em ir para uma outra cidade. Nessa cidade, a gente vai morar numa casa, a gente pode ter mais cachorros, a gente vai ter uma piscina, a gente vai morar num condomínio, vocês vão poder pegar a bicicleta e passear livremente. O que que vocês acham disso?". E foi muito legal que antes da gente tomar a decisão, eu, minha mãe e as crianças fomos para Campinas, ficamos num hotel, passamos um final de semana para eles conhecerem a cidade, a gente foi jantar num restaurante bacana, a gente foi conhecer um parque, a gente foi no mercado. Também para eles se situarem, "Putz, o que que é?", né, porque para a criança ela passa a idealizar muitas coisas, né. Uhum. Então quando a gente mostra o que que é: "Olha, essa é a cidade, o que que você acha?", e que seja uma decisão conjunta e coletiva, a gente também não pode subestimar a criança, né, porque acho que do mesmo jeito que traz muitos impactos para a gente, para as crianças também, né. Então acho que olhando para a saúde mental deles, né, assim, especialmente os meus que eram pequenos, né, o seu também, assim, o quanto a segurança é importante. Então compreender que mudar de cidade provoca uma série de sentimentos. Então a gente precisa trabalhar muito isso, para que eles também se sintam seguros com essa mudança e sintam que a sua opinião conta, né. Então, houve uma troca muito grande nesse sentido que eu acho que foi rica. Olha que importante isso, né, essa preparação que você está falando e tudo o que envolve no psicológico, imagina, das crianças e no nosso, então imagina o turbilhão que é uma mudança, então, não menosprezar, eu vou repetir essa palavra, não menosprezar estes impactos. Uhum. A palavra que a Gabi falou, planejamento, a palavra envolvimento, engajamento, fundamental, a palavra preparação, mesmo você fazendo uma mudança dentro do Brasil, gente, que 1 hora e meia a gente está falando, a gente não está falando de algo, né, 8 horas de mudança, já tem tantos impactos, então, a gente precisa planejar esse processo. E voltando na questão de relacionamentos, né, das perguntas que você falou de: "Ah, em São Paulo a gente é conhecido pelo nosso cargo, pelo nosso status de empresa", pergunta empresarial muitas vezes, né. Quando a gente muda de cidade, a gente tem que ser a gente. E aí volta essa pergunta: "Quem somos nós?", né, o que que eu te o que quem sou eu e de que forma eu me coloco nesses grupos aonde eu preciso entrar e que são tão fechados, né. A gente Uhum. está falando de uma cidade como Campinas, mas isso eu passei em Recife, eu passei em Bauru. Então, assim, essa questão de você chegar como o membro novo, envolve você estar muito aberto, gente. Você tem que estar, assim, num estado de espírito de, cara, aberto, você tem que dar os primeiros passos. Porque muitas vezes eu converso com pessoas, e elas falam: "Poxa, eu não estou engajada na cidade, eu não consegui, encontrar um espaço, eu estou muito sozinho", Uhum. ou sozinhos, né, a família fica muito isolado, porque não faz esse movimento. A gente tem que entender que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente tem que falar em certos grupos, a gente tem que tentar, sabe, fazer um contato numa academia, a gente tem que estar no passeando no clube nas ruas ali do condomínio, e estar aberto a conversar com pessoas. Parece tão simples, gente, mas não é. Porque estar aberto genuinamente, poxa, quem é você? Oi, tudo bem? A gente se conheceu no aniversário de crianças, né? Por Foi. exemplo, eu e a Gabi. Mas várias vezes a gente poderia, e aconteceu, de sentar em várias mesas onde não tinha uma conversa, porque às vezes a gente não está aberto. Uhum. Então, e tudo bem, né? Se naquele dia a gente não tá bem, não quer. Mas esse movimento ele é fundamental, porque sem esse movimento não existe a construção do novo, não existem novos relacionamentos, não existe a gente
dar a oportunidade de ser conhecido e Uhum. conhecer as pessoas genuinamente. E é isso que vai fazer a gente ser feliz em qualquer mudança que a Exato. gente faça. Porque não é a cidade, né? A gente vai voltar nesse tópico. Porque não é a cidade. Muitas vezes as pessoas falam e atribuem isso à cidade, ao local. Ah, eu estou infeliz aqui, vou ficar feliz lá. Ah, eu sou feliz lá, não vou ficar feliz aqui. E muitas vezes, né, a nuvenzinha da felicidade ou infelicidade, ela está ali com você e ela vai te acompanhar. Então, estar aberto, querer fazer o movimento genuinamente, se jogar no novo. Uhum. Dói, gente, mas é tão importante e tão gostoso depois, né. Sair da zona de conforto, né. Bom, a gente está falando agora, né, sobre mudança de cidade no mesmo país, depois a gente vai falar internacional, mas a questão é, sair da zona de conforto é algo tão maravilhoso, e eu acho que é uma experiência que é válida para todos. Então eu estou falando, né, da minha experiência, eu mudei na pandemia, né, o principal propósito, objetivo era dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, mas ainda que você que esteja nos ouvindo, seja mais novo, esteja pensando se devo sair da casa dos pais ou não, enfim, eu acho que o conselho é: saia, né, da sua cidade, assim, tenha experiência em outros lugares, porque isso te coloca de fato fora da sua zona de conforto. É muito gostoso a gente ficar rodeado dos nossos familiares, da nossa rede de apoio, dos amigos da infância, é muito cômodo. São pessoas que te conhecem muito bem, são pessoas que não vão te julgar, são pessoas que aceitam os seus defeitos, conhecem as suas qualidades. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente precisa se conectar com o novo. E o novo muitas vezes é desagradável. Então me lembro, assim, de algumas conversas que eu tive logo que mudei para Campinas, que eu falava: "Putz, eu não me encontro nesse contexto". Eu sempre fui uma pessoa tão focada, assim, profissionalmente, que para mim sempre foi muito difícil ter conversas sobre filhos e família, e funções de dona de casa. E eu confesso que eu achava essas conversas fúteis. Então, no começo, eu ficava assim: "Ai, meu Deus, lá vem esse grupinho de mães falando sobre criação de filhos e que não sei quê, e que, ai, que difícil acordar, ai, eu não aguento, e como chega com roupa suja da escola". Enfim, aqueles grupos de WhatsApp que você fala: "Meu Deus do céu, você não tem mais o que fazer?". E aí eu entendi que era um processo interno meu, que por algum motivo ao longo da minha vida, eu tinha criado essas barreiras e esses preconceitos, né, e comecei a perceber que, assim, eu precisava julgar menos, eu tinha que realmente estar aberta a novas conversas, a novas culturas, né. E foi tão importante para mim, então hoje eu tenho as amigas, né, o meu círculo de amizade em que eu vou falar da minha vida profissional, mas eu tenho aquele círculo de amizade que aprendi não é futilidade, de fato, assim, tem tantos aprendizados também com isso, e foi uma coisa que eu levei para minha terapia. Olha só, ela falou: "Em São Paulo, meu papo na terapia era profissional, 100% profissional. Eu mudei para Campinas", ela falou: "Gabi", um dia ela falou para mim: "É a primeira vez que você está trazendo seus filhos para terapia". Olha que coisa louca, A gente nem se percebe, né, a às gente não vezes, se assim. percebe. E assim, meus filhos não eram importantes? Eram super importantes, mas por que que eu não levava para terapia? Porque de fato aquela vibe de São Paulo, eu saía cedo para trabalhar, eu Uhum. voltava à noite, muitas vezes meus filhos estavam até dormindo, então o relacionamento que eu tinha com eles era muito aos finais de semana. Isso mudou completamente de São Paulo para Campinas, né, porque pude muitas vezes levá-los para a escola, às vezes eu vou buscá-los, né. A gente tem o nosso momento quando eles chegam da escola, eu converso com eles, como é que foi, como é que não foi, às vezes levo eles nas atividades extracurriculares, tenho tempo sempre com eles à noite, de jantar juntos, e sinto que a minha produtividade não ficou de lado, porque isso também era uma preocupação. "Putz, será que eu vou mudar de cidade e, de repente, o meu foco não vai ser mais profissional? E eu vou deixar essa ambição de lado, né, e com isso eu vou deixar de crescer profissionalmente?".
e não aconteceu isso, né. De repente, aquelas suas 24 horas, elas rendem muito mais, pelo não deslocamento que a gente tem, né, pela facilidade de circular, pela segurança, pela proximidade de tudo. Então eu acho que nossa, eu acho que eu cresci muito, e eu acho que independente, de qualquer que seja a situação que as pessoas estão hoje, o fato de mudar te traz muito crescimento. Exato. Não, e olha que bacana que você falou de sair da zona de conforto. Acho que eu vou pegar esse tópico aí de crescer no desconforto. Porque muitas vezes a gente fica com receio de ficar nesse desconforto. E grande parte do nosso desenvolvimento humano, das nossas habilidades, ela acontece nesse momento do desconforto. Então, quando a gente pensa em mudança de cidade, depois a gente vai falar de país, enfim, mas falando de cidade aqui, quantas habilidades novas a gente cria por sair dessa Uhum. caixinha de proteção aonde a gente está ali com os nossos amigos, com a nossa família. Então, quando a gente tira essa caixinha protetora, porque no fundo é, e gente, aqui não é julgamento, não tem certo e errado, é ótimo ter a caixinha protetora. Eu sinto falta, né? Meus pais em Curitiba, minha irmã, um beijo para todos. A gente sente falta e é importante também, né, ter essa rede de apoio, mas o desenvolvimento de habilidades que a gente consegue ter É ao impressionante. fazer essa e os aprendizados ao fazer essa mudança são enormes. E a gente está falando aqui de, primeiro, relações. Você aprende a construir novos relacionamentos, porque você é colocado nessa situação. Ou você faz isso, ou você fica sozinho. A gente aprende a tomar decisão, porque de uma forma diferente, porque você tem que estar tomando decisões que antes, às vezes, você tinha pessoas para tomar por você, ou às vezes uma rede de apoio, né, não tinha que tomar e fazer nada diferente. Então você toma a decisão porque você está sozinho na situação, junto com a sua família. Então são vocês ali naquela situação para tomar as decisões como família, sem muitas interferências. A gente aprende também a ter que criar, rotinas, a ser mais produtivo, porque você fala: eu tenho mais tempo", de certa forma, Uhum. ou não, dependendo da cidade, né, mas você começa a ter que estabelecer uma rotina diferente do zero. Então a sua produtividade ela é baseada naquilo que você constrói para sua rotina e você tem que reconstruir Uhum. tudo isso. Então eu acho que resiliência é outra parte importante que a gente aprende. Então são muitas habilidades e competências que a gente não desenvolve isso na escola, gente. Apesar que a gente, né, desenvolve várias, mas não é lá, às vezes é indo para a vida que a É. gente fala, né. Eu acho que quando a gente vai para esse processo de mudança, a gente consegue trazer essas habilidades Uhum. que a gente leva para a vida, e isso, assim, não tem preço. E você falou uma coisa, a questão do sol, né, mas a questão da natureza e o quanto a produtividade está relacionado a isso também, né. Então a gente desconstrói, alguns pensamentos. Então eu tinha o pensamento em São Paulo de que quanto mais eu ficasse no escritório, mais eu estaria produzindo. E veja, eu tenho uma agência de comunicação e marketing, né, e eu trabalho muito a criatividade, né. E eu percebi aqui que o contato com a natureza me faz produzir tanto, né. Então, assim, esse caminhar livremente, né, você realmente poder olhar para o sol, você realmente ver uma quantidade absurda de árvores ao seu redor, né. A gente anda 15 minutos aqui e tem vaquinhas atravessando Sim. atravessando a rua. E é impressionante, como isso te traz uma leveza, te traz inspiração. Enfim, tem várias pesquisas, né, que falam muito sobre isso, sobre o contato com a natureza e a ajuda que isso tem, por exemplo, em pessoas com depressão, pessoas com ansiedade.
E o curioso é que, assim, não somos só nós, né, que tomamos essa decisão de mudar para Campinas, né. Campinas foi uma das cidades mais requisitadas em termos de mudança na época da pandemia. Parece que um em cada 4 brasileiros realmente fizeram esse movimento de sair de capital, né, para interior, e Campinas foi um dos maiores destinos, né. Tanto que a gente sabe que na escola onde nossos filhos estão, enfim, cresceu 60% o número de famílias e tal. E é curioso, porque veio de um momento de pandemia, de um momento de ressignificar a vida, né, das pessoas falarem: "Espera aí, carreira profissional não é tudo, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso ter tempo de qualidade com os meus filhos, eu preciso me conectar com valores que para mim são essenciais". E, naturalmente, as pessoas foram para o interior. Por quê? Pela natureza, pela segurança, claro, pela questão do deslocamento, né, da facilidade ali, mas a natureza é fundamental. E é muito curioso que eu tento falar com pessoas em São Paulo sobre isso, mas eu acho que eles não conseguem compreender, porque também não é algo assim que um final de semana vai te trazer, né, essa experiência, acho que esse aprendizado que a gente tem sobre a natureza e o quanto isso reverbera positivamente na nossa vida, é algo que leva um tempo para você de fato perceber o impacto que isso tem na sua qualidade de vida, né. Sim. Então, às vezes, sim, eu fazia muito isso, eu estava em São Paulo, passava final de semana em hotéis, fora, né. Eram finais de semana maravilhosos, mas voltava para São Paulo, voltava para minha vida e achava que aquilo estava ok, né. Então, quando eu mudei, foi que eu senti realmente essa diferença. Agora o que eu queria te perguntar, que várias pessoas me perguntaram isso e eu queria te ouvir antes de dar o meu parecer. É mais barato? São Paulo é uma cidade cara? Você acha que sua saúde financeira melhorou? Bom, vamos lá, né, já que as pessoas estão perguntando. Acho que, gente, qualquer cidade do mundo que você vá, ou do Brasil aqui no caso, não é uma cidade mais barata, tá, porque, assim, a gente tem a lei da famosa lei da oferta e da demanda, certo? Então, por exemplo, alimentação, restaurantes, eu costumo falar que é igual São Paulo. Ou mais caro, porque a gente não tem tanta oferta quanto a gente tem em São Paulo. Uhum, Então, você consegue às vezes morar numa casa maior, por conta de, né, espaço físico, vamos falar assim, com o uhum, mesmo valor de São Paulo. uhum, Então, que você paga num apartamento, um exemplo, Zona Sul, Brooklyn, Campo Belo, etcétera, Itaim. São bairros já caros em São Paulo. Então, se a pessoa vem para Campinas, provavelmente ela vai conseguir morar num lugar maior por o mesmo valor. uhum, Então, assim, tudo é uma equação ali que você tem que ir encontrando o que faz sentido para você. Mas a cultura de é mais barato, vou para lá porque eu vou economizar financeiramente, eu não acho verdadeira essa afirmação. Até porque a gente tem que ressignificar, você falou essa palavra, né? Ressignificar várias coisas. E uma delas é o deslocamento, porque a gente falou tanto do deslocamento, eu falei que foi um dos fatores, né, que fez a gente mudar, mas hoje a gente tem que se deslocar mais para ir para São Paulo, então que é 1 hora e meia de viagem. é. Então, a gente começa a ressignificar as coisas. Então, qual deslocamento eu permito? Porque eu faço 1 hora e meia de deslocamento para São Paulo, e a gente fala: "Nossa, tudo bem, eu não queria antes ficar 40 minutos no trânsito em São Paulo, e agora você faz 1 hora e meia de deslocamento?" Para Uhum, ir e pra voltar, gente, faz o pessoal de Campinas faz bate e volta. E em São Paulo eu nunca imaginava isso na minha vida, porque eu uhum. morava em Curitiba 1 hora e meia, estava na praia, estava assim, estava em outro lugar completamente diferente. E aqui parece que virou quintal de casa, né. É. Então você ressignifica várias coisas, mas eu não acho que é necessariamente mais barato. Você consegue equalizar a conta de uma maneira diferente, dentro daquilo que você quer priorizar. Eu acho que é isso para mim. Falou tudo, querida, nem preciso dizer mais nada. Eu acho que é isso, eu acho que realmente se você olha pontualmente para algumas despesas, elas são menores aqui, como é o caso da moradia, né. Então em São Paulo eu morava num apartamento de 3 quartos na zona oeste, e pelo mesmo valor hoje eu estou numa casa, num condomínio com piscina, enfim, tenho muito mais espaço. Por outro lado, eu tenho as despesas que eu não tinha antes, como é o que você falou do deslocamento.
E no meu caso, além do deslocamento, eu percebi, só depois que eu mudei, que eu precisaria de um espaço em São Paulo. Eu teria que ter ali um ponto, pra dormir de vez em quando, enfim, porque no meu caso eu comecei a ficar cansada de ir e vir, assim, batidão, né, de ir e vir no mesmo dia. Então, acontecem, né, acho que nem tudo é previsível. Essa questão de ter um apartamento em São Paulo não estavam nos nossos planos, então quando a gente fez aquela primeira planilha financeira, "Uau, vamos mudar e vamos economizar". Oh, Oh, oh. oh, Oh, oh. não foi bem assim. Então, de fato, acho que olhando hoje, eu tenho as mesmas despesas, talvez até um pouquinho mais, mas eu tive, de fato, um ganho de qualidade absurda que fez valer a pena. E eu hoje tenho o privilégio de poder trabalhar majoritariamente, né, home office, então eu vou poucas vezes a São Paulo. Meu marido trabalha 3 dias presenciais em São Paulo, mas ele está também super satisfeito com a decisão, ele realmente não se arrepende. Acho que tem uma questão, no caso dele, e alguns segmentos, que o interior ainda é deficitário, né, em termos de boas ofertas de trabalho. São Paulo continua sendo um hub super importante, de fato é lá que as coisas acontecem. Então a gente precisa ponderar, né, e por isso que eu acho que é muito importante, recapitulando, né, alguns pontos, porque a gente também não quer se estender muito nesse bate-papo, porque eu acho que, enfim, a gente ficaria horas aqui, mas infelizmente a gente precisa ser conciso. Eu acho que é planejar, planejar, né, é entender muito bem o porquê dessa mudança, né. Então, enquanto família ou você, né, se mora sozinho, tal, refletir por que eu quero mudar, entender se é uma questão com relação à cidade, o que essa cidade vai entregar, ou se é alguma insatisfação interna, porque é isso, às vezes você acha que mudando de cidade você vai se recuperar de traumas, você vai ser uma nova pessoa, igual mulher quando tem algum problema conjugal ou enfim, corta o cabelo, né, a primeira coisa que a gente faz, ou tem um problema, profissional, a gente vai lá e corta o cabelo e acha que isso vai resolver, né. Então existe esse pensamento. Então planejar, assim, conversar com a família, né, conversar com os filhos, estar todo mundo alinhado, conhecer essa cidade, visitar essa cidade algumas vezes, né, conversar com quem já viveu lá, o que que você achou, quais são os prós, quais são os contras. Eu hoje enxergo muito mais prós aqui do que contras de fato, mas esses contras existem, né. Então São Paulo é uma cidade que não dorme, é uma cidade que te proporciona tudo, é uma cidade que meia-noite, se você quer comer uma comida tailandesa maravilhosa, você vai encontrar, né. A questão cultural, quer dizer, tem exposições, museus, né, então te traz um repertório muito grande. Então é uma decisão complexa, mas é uma decisão que te abre tantas portas, né. Como você falou, a gente cria tantas habilidades novas, né, a gente passa a nos enxergar de uma forma tão diferente, que muitas vezes vale a pena sim a gente sair dessa zona de conforto e a gente se desafiar e a gente ousar, né, sempre com muita clareza e uma cabeça muito aberta, porque a gente vai lidar com vários desafios, e só com uma cabeça muito aberta, realmente, romper de, eh, ideologias, né, de julgamentos, enfim, estar realmente aberto ao novo. O que que Ai, você que diria, legal. querida, como Eu acho que é encerramento? isso, gente. Pra gente encerrar, eu faço das palavras de experimentação aqui da Gabi e abertura as minhas também. Acho que essas palavras, elas são fundamentais para um processo de mudança. Esteja aberto, genuinamente, sabe, do fundo do seu coração, para viver a experiência por completo e não ficar apegado àquilo que você, eventualmente decidiu deixar para trás. Então não existe o novo, não existe, experimentar e conhecer o novo se a gente fica apegado àquilo que a gente decidiu muitas vezes deixar para trás, né. Então esteja aberto,
Esteja com o coração inteiro para o seu processo de mudança. Se permita, acho que é esse ponto, né? Se permita viver essas experiências. Se permita. Se permitir é muito, muito, muito grande o impacto dessa palavra, porque isso muda completamente o seu entorno. Se a gente se permite, a gente consegue ver beleza aonde a gente não estava vendo antes. Eu vou fazer aqui para encerrar uma analogia com o céu, já que a gente falou tanto, né? Eu estava falando com as pessoas de Campinas. Vocês já pararam para observar, né? Você falou da natureza. Vocês Uhum. já pararam para observar que lindo céu vocês têm aqui e cada pôr do sol maravilhoso que acontece diariamente nessa cidade, transformando o entorno, as cores do céu. E muitas pessoas ficavam me olhando, tipo assim, do que ela está falando? Porque não tinha, como é algo comum para as pessoas, elas já não conseguem observar isso, porque Uhum. está comum. Então, assim, não deixa virar comum as coisas, não deixe isso ficar comum, o lugar que você Uhum. está. Esteja aberto a observar essas belezas ao seu entorno, seja através de pessoas, seja através da natureza, dos animais, da convivência familiar, porque a beleza está ali. Então, assim, não vamos esperar, às vezes, perder algo para observar o novo. Então, vamos usar o céu aí, a inspiração, para a gente encerrar esse capítulo. Esperamos poder ter ajudado pessoas que querem passar por esse processo de decisão, com alguns insights, né? Porque o processo é muito individual, é de cada um, mas a gente espera ter contribuído um pouquinho com cada um de vocês para que vocês possam sempre tomar decisões e aprender e trocar. A ideia é essa, a gente sem compromisso nenhum, a gente quer trocar experiências para que sirva para alguém, vai ser um prazer. Que maravilhoso, para mim foi maravilhoso. Espero que tenha sido também para você que está nos ouvindo. Dúvidas, comentários são super bem-vindos. Se você tem um amigo, um familiar que esteja pensando aí nesse processo de mudança, manda esse vídeo para ele e a gente de verdade está aqui de coração aberto trocando experiências e contem com a gente. Qualquer dúvida que vocês tenham e que a gente não pôde abordar aqui, tá bom? E é isso. Beijo Beijo, a todos, até o até a próximo. próxima. Obrigada, querida. Mais um pra Mais um, conta. tá bom. Ah, foi bom.